Olá, bem-vindos de novo ao BT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Na unidade passada, nós estudamos as consoantes hebraicas e o alfabeto hebraico, como pronunciar cada uma dessas consoantes e até como escrever as consoantes. Nessa unidade, nós vamos estudar as vogais. Vamos estudar também como ler o hebraico bíblico e vamos estudar um pouco até dos substantivos. Mas antes de começar, queria rever com vocês o alfabeto hebraico. Aqui estão as letras, começando com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Tzadi, Kof ou Kuf, Resh, Sin ou Shin e Tav. Tá certo? Vocês já devem estar fartos de ouvir essas letras e de aprender essas letras, mas é sempre bom fazer uma pequena revisão antes de começar a nova sessão, tá bom? Vamos continuar então. Nessa unidade, nós vamos aprender as vogais hebraicas. Agora, o que nós vamos aprender acerca das vogais hebraicas? Em primeiro lugar, a gente vai ver uma história das vogais, vamos ver isso nessa aula. Na próxima aula, nós vamos aprender outras coisas acerca das vogais. Vamos aprender seus nomes. Por quê? Porque no português o nome da vogal é também o seu som, tá certo? Por exemplo, a vogal A faz o som de A. A vogal E, ou às vezes as pessoas chamam a vogal de E, faz o som de E ou E. A vogal I faz o som de I. No hebraico não é assim. No hebraico, por exemplo, tem duas vogais com o som A. Uma é chamada kametz, a outra é chamada patar. Interessante, né? Bom, nós vamos aprender os nomes das vogais. Não são muitos, mas precisamos aprender seus nomes. Vamos aprender também os sons, as classes das vogais. Veremos na próxima aula o que significa que essa vogal tem uma classe. Como eu disse anteriormente, também nós vamos aprender como ler o hebraico bíblico, porque se nós temos os sons das vogais, e se nós conhecemos já os sons, as consoantes, já podemos começar a ler, certo? Agora, antes de começar esse vídeo, antes de começar essa aula, antes de começar essa unidade, eu quero que vocês leiam a gramática de Futato, capítulo 2, das sessões 1 a 12. Se vocês têm a gramática de Futato, vai ser nas páginas 7 a 9 dessa gramática. E essas sessões da gramática de Futato vão ensinar vocês um pouco mais das vogais hebraicas. Agora também nós vamos aprender os substantivos nessa unidade, na unidade 2. E vamos ver que cada substantivo tem um gênero, isso é masculino ou feminino, tá certo? Tem um número, singular ou plural, e no hebraico também existe o número dual. Nós vamos aprender o que isso significa depois. E os substantivos irregulares, porque em cada língua existem substantivos irregulares. Por exemplo, no português, uma palavra que termina com a vogal O. Normalmente uma palavra masculina, o menino, o coração. Porém, existem certas palavras, como por exemplo a palavra mão, que é uma palavra feminina, a mão. Da mesma forma, no hebraico existem certos substantivos que são irregulares, que não seguem as regras normais dos outros substantivos. Antes de começar a aula sobre substantivos, leiam a gramática de Futato, capítulo 4, da seção 1 a 23. Está nas páginas 18 a 21 da gramática de Futato. Vamos começar então com a história das vogais. Bom, como nós vimos anteriormente, o hebraico era originalmente escrito sem vogais. A língua hebraica era escrita sem vogais. Isso continuou mais ou menos do ano 1400 a.C. até mais ou menos o ano de 500 a.C. À primeira vista, isso pode parecer muito estranho, isso pode parecer muito difícil. Agora, se eu colocar uma frase aqui, em português, você pode imediatamente distinguir o que está escrito aqui, não pode? Se nós imaginarmos que cada ponto aqui marca um espaço entre palavras, você pode, então, decifrar que esse conjunto de consoantes aqui é um conjunto que significa, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá certo? Agora, o português é uma língua altamente dependente de vogais. O hebraico já não. O hebraico é uma língua altamente dependente de consoantes, assim como, por exemplo, hoje em dia, a língua árabe também é uma língua altamente dependente de consoantes. Nós vimos anteriormente a foto dessa estela, a estela de Teodan.
Nessa estela nós vimos a palavra David, não foi? Vimos que essa letra aqui é a letra Dalet, essa aqui é a letra Vav, e aqui está a letra Dalet de novo. Agora, o que nós não vimos é que essa letra aqui é a letra Bet, essa aqui é a letra Yod, e essa é a letra Tav. Quando nós juntamos essas letras, o que dá? Dá a palavra Bet David, casa de Davi. Então, mais ou menos no 9º século antes de Cristo, a palavra Beit David era escrita sem vogais. Nós vemos aqui que existiam somente as consoantes. Aqui está o Bet, aqui está um Yod, aqui está um Tav. Aqui está o Bet, aqui está o Yod, aqui está o Tav, aqui está o Dalet, aqui está o Vav e aqui está o Dalet, de novo, tá certo? Então, antigamente, no 9º século antes de Cristo, era assim que se escrevia. Mas as coisas foram mudando um pouco. Mais ou menos 100 anos depois que essa estela foi escrita, vieram o que nós chamamos de as Matres Lectiones, ou as letras vogais. O que são essas letras vogais? Matres Lectiones significa as mães da leitura. Por quê? Porque elas ajudam na leitura. Então, eram 3 vogais, as vogais A, I e U, que eram representadas por 3 consoantes. O Re, o Yod e o Vav. Agora, eu estou escrevendo aqui Re, Yod e Vav da direita para a esquerda. Então, o Re representava a vogal A, o Yod representava a vogal I e o Vav representava a vogal U. Por que só essas 3 vogais? Porque no hebraico antigo, essas eram as únicas vogais. Hoje em dia, o hebraico tem mais vogais do que isso, mas antigamente, essas eram as únicas vogais. Línguas que são altamente dependentes de consoantes não têm muitas vogais. Então, até o árabe só tem 3 vogais em certos dialetos. Vamos ver então um exemplo da Bíblia. Usando o nome de Davi, nós vemos que o nome de Davi era escrito em certos livros da Bíblia, era escrito Dalet, Vav, Dalet. Em outros livros era escrito Dalet, Vav, Yod, Dalet. Por quê? Porque esse Yod estava representando a vogal I. Tá bom? Eles colocavam esse Yod aqui para marcar a presença da vogal I. Então, nos livros de Samuel e Reis, 669 vezes o nome de Davi é escrito sem a Mater Lectiones, sem essa letra vogal. As outras 3 vezes a letra vogal aparece. Isso pode ser influência de um escriba, ou pode ser que realmente eles começaram no final do livro de Reis, começaram a escrever com as Matres Lectiones. Agora, já em Esdras e Neemias, todas as vezes que o nome Davi aparece, ele é escrito com a letra vogal Yod. Interessante, né? Agora, quando o nome de Davi aparece em Ezequiel, ele aparece somente 4 vezes, mas 2 vezes aparece sem e 2 vezes aparece com. Por quê? Porque nós vemos aqui, no tempo do profeta Ezequiel, a ortografia estava lentamente mudando e ambas as formas eram aceitáveis. Já no tempo de Esdras e Neemias, a única forma aceitável, a única forma que era tida como a forma correta, era a forma com a letra vogal. Tá bom? Agora, o livro de Isaías, que veio antes de Ezequiel, é escrito sempre sem a letra vogal. Interessante, né? Queria mostrar isso para vocês só para mostrar que houve um desenvolvimento da língua hebraica e que, mesmo que na pronúncia sempre existiam essas letras, essas vogais, na escrita nem sempre era assim. Tá bom? Então, a pontuação vocálica, ou os sinais das vogais, e não as letras vogais, começou somente com os massoretas. Nós vimos isso anteriormente. Os massoretas começaram a colocar a pontuação vocálica. Vamos ver então a progressão da língua hebraica. Vimos anteriormente que a língua hebraica começou somente com as consoantes. Então aqui está Beit, aqui está David, sem as vogais. Tá certo? Mais tarde, como que essa frase, essas 2 palavras começaram a ser escritas? Começaram a ser escritas com as letras vogais, ou as Matres Lectiones. Tá bom? Aqui está um Yod, aqui está outro Yod,
que estavam tomando lugar ou representando uma vogal com uma consoante. Só existiam as três matres lectiones. O Re, representando o A, o Yod, representando o I, e o Vav, representando o U. Mas, finalmente, com os maçoretas, o texto começou a ser escrito dessa maneira. Aqui nós temos o Bet, temos um Dagesh Lane aqui mostrando que o Bet era para ser pronunciado como se fosse um B e não um V, tá bom? Temos aqui esses dois pontinhos embaixo, são chamados a vogal Tsere. A vogal Tsere tem o som de E, então Beit, tá certo? E depois aqui nós temos o Dalet, mais um Dagesh Lane, que está mostrando que a letra deveria ser pronunciada como um D e não the, né? aquele D mais fraquinho, mas era para ser pronunciado como um D mais forçado. Temos aqui embaixo esses traços aqui que formam a vogal Kametz, é uma vogal do tipo A, da classe A, tá bom? Faz o som A. Então, Beit, Da, e aqui está a vogal Hirek, que fazia o som do I. Notem que eles não usavam mais o Yod aqui. Por quê? Porque eles não precisam mais da letra vogal quando eles têm a vogal ou a vogal sinalizada aqui embaixo, tá bom? E finalmente, então, esse é o texto que nós vamos aprender, esse é o texto que nós vamos estudar. Então, quando nós aprendermos a ler, nós vamos aprender a ler o texto massorético com as vogais escritas dessa forma, tá bom? Bom, por enquanto é só isso. Na próxima aula nós vamos aprender, então, quais são as vogais, quais são suas classes, quais são as suas durações e como pronunciar cada uma delas, tá bom? Por enquanto é só isso. Até a próxima. Shalom.